Eu tenho certeza de que esse programa ele vai ganhar espaço. Pela proposta, pela energia que ele gera, pela dinâmica e como eu gosto de falar muito, pela transformação pessoal que ele tem como essência, que ele tem como plataforma. Né? Ontem me perguntaram, no grupo de divulgação, me perguntaram se... Eu falei, para quem é o programa? Eu falei, para qualquer pessoa. E aí me fizeram a pergunta, mas é com foco profissional? Eu falei, qualquer adulto que queira, né, crescer na vida, mas certamente isso não acontece apenas com foco em aspectos profissionais. Como o Léo acabou de falar, eu não me dou muito bem com a câmera. Só que a partir do momento que você entende que você, como profissional, você precisa se posicionar como uma autoridade, né? E as mídias sociais hoje, elas não é uma ferramenta que pode ser bem supérflua, se você utiliza com esse fim. Mas é uma ferramenta que pode se tornar um canal de comunicação. Tá? Se você utilizar por esse lado, você utilizar aquilo como uma maneira de aparecer para as pessoas que acreditam na sua ideia e para as pessoas que veem aquilo que você oferece como solução. Só tem um jeito de fazer isso, metendo a cara e se expondo. Tá? É a minha história que eu vou contar para vocês. O que está desenhado dentro do programa são exatamente os pilares que eu acredito que eu precisei e continuamente precisarei continuar construindo para que eu tenha o mínimo de congruência com aquilo que eu desejo alcançar e com o momento que eu vivo hoje. Onde que eu me encontro hoje e como que eu quero chegar aonde eu desejo chegar. Então, para eu chegar lá, quais são as mudanças que eu preciso fazer aqui? Quais são as modificações que eu tenho que fazer aqui? E a gente negligencia demais essa questão do onde nós nos encontramos hoje. A gente fica olhando demais para o que a gente deseja alcançar e às vezes a gente faz, só que a gente faz no nível de envolvimento, no nível energético, no nível de conhecimento, que não permite que esses passos eles possam acontecer na direção que a gente deseja ir. É muito fácil você querer ver o pôr do sol e você ir muito rápido para ver o pôr do sol, só que você corre na direção errada para ver o pôr do sol. Então, a questão toda é qual é o nível de congruência que a gente vai construir nisso. Né? Não é só o esforço, mas é o alinhamento, a direção. E o quanto que do nosso CPF, de quem nós somos como pessoa, interfere nesse jogo CNPJ, esse jogo mais profissional, mais empresarial. E vice-versa. Porque às vezes o lado profissional ele pode estar melhor, mais azeitado do que o pessoal. E você usa isso como referência para arrumar as coisas em casa. Ou o contrário, você tem um ambiente caseiro muito confortável, algo que você realmente preza, que você tem orgulho de ter construído, mas você não consegue transferir isso para o outro lado. E ano passado eu tive quase que uma necessidade de transformar isso em realidade, de final de semana, de troca de ideias. Foi o que eu fiz de 2007 até o final de 2016 com a certificação GAF, e de repente isso virou flow, e de repente eu me afastei, eu virei gestor, que é uma honra enorme de poder ser líder de pessoas que afetam diretamente a vida de pessoas. Então eu tive a perspectiva ainda mais de fora, de como fazer que a minha mensagem
ela pudesse chegar a quem de fato precisa receber essa mensagem, mas através de outras pessoas, né? Então, é você transformar, é o líder que transforma líderes que transformam pessoas, né? É um outro nível de envolvimento, e por esse lado foi muito positivo. Mas pelo outro lado, eu gosto de ser o cara que está aqui. E eu senti muita falta dessa conexão, né? Muito tempo no escritório, muito tempo longe, muito tempo no digital. O digital é legal, ele quebra alguma dessas barreiras, mas não tem aplicativo na vida que vai substituir isso aqui. Não tem, nunca vai existir, e é exatamente por isso que a gente vê os caras aí do mundo digital fazendo eventos presenciais, porque é muito rico, é muito rico. E então, durante o ano de 2017, eu fiquei quebrando a cabeça sobre que programa vai ser esse, né? Quais são os pilares que depois se transformaram em blocos que têm pilares, e desenhado de uma maneira que no início começou com a proposta de organização em termos de negócio, né? Como que você pode de repente construir o seu negócio, montar um estúdio, mas que eu falei, é só isso? É somente nesse nível que realmente a gente tem condição de impactar a vida de outras pessoas, né? E 2017 foi um ano de grandes mudanças para mim. Me separei, conheci uma pessoa que é extremamente agradável, alguém com quem eu consigo ver os níveis pessoais e profissionais alinhados, e eu vi que isso também era algo que precisava fazer parte, porque não tem como negligenciar esse lado, né? E a ideia do programa é permitir que a gente enxergue que o que nós fazemos com as nossas vidas, com a nossa existência, é mais do que direito nosso que a gente faça isso com a melhor entrega, com o melhor bom gosto e da maneira como a gente realmente deseja que isso aconteça, tá? Não é nenhum privilégio a gente desejar o melhor para nós, não é nenhum privilégio realmente colocar o nosso sonho dentro do nosso projeto, e projetar o nosso sonho, planejar, executar, mensurar resultado e entender exatamente aonde que esse processo todo começa, tá? Então a gente vai falar muito, porque que vocês devem, quem acompanha, tem visto muito eu falar dessa coisa da mentalidade, que vem do mindset, né, que se fala muito, mas era muito o termo é em inglês e eu tentei fugir disso. Então eu acredito que mentalidade é algo que está mais próximo do público que vai ouvir, tá? E a ideia começa exatamente da transformação aqui, porque a transformação ela acontece antes de fato ela acontecer. E o que acontece com a maioria das pessoas é uma tendência a esperar o que de bom precisa acontecer, né? O milagre de Deus, para daí você acreditar que realmente é possível viver aquele sonho da maneira como você vive. Só que a questão toda é de quem é o sonho. E como que nós podemos terceirizar um processo que é de nossa responsabilidade? Quem que é responsável pela nossa felicidade? O outro? A minha parceira? O meu chefe? O meu sócio? O meu pai, a minha mãe? Né? São eles que são responsáveis pela minha felicidade? E se eles resolverem fazer nada por mim? Então, virei agora o pobre coitado? Porque ninguém me apoia, ninguém me ajuda, ninguém enxerga quando eu estou com dificuldade? Então, a mudança de mentalidade é necessária para que todo o processo de construção ele esteja muito mais vinculado com o futuro do que com o passado. E a gente tem uma tendência muito forte a usar a nossa bagagem como referência para as construções futuras que a gente vai colocar em prática, né? E
muitas das vezes a gente se vê preso, não é nem um ciclo, porque se fosse ciclo ele encerrava, mas a gente se vê preso num círculo de vícios, até a hora que você decide, peraí, esse é o processo que eu quero viver, né? Se eu tiver que ir lá na frente contar a minha história, é essa história que eu vou contar. Ok, então que eu fique satisfeito com o que será essa história. Mas se eu puder ir lá na frente e puder escrever quais são esses passos que eu desejo viver, que tipo de contribuição eu de fato teria feito, ou terei feito. E certamente a mentalidade muda daí. Né? A mudança vem da mentalidade. Né? Então, a gente vai trabalhar muito em cima dessa construção, dessa engrenagem, com foco em cima dessas visualizações, com foco em cima do quem sou eu de verdade. Tá? É daqui que a gente tem que tirar a nossa referência. E a referência ela não pode ser externa. Eu não posso usar a história de outro para ser a minha referência. Eu posso usar aquilo como inspiração.